Bom dia. O nosso grupo ficou responsável sobre o artigo Novos Profármacos de 2-fosforonatos de nucleosídeos acíclicos de pirimidina, mostrando então a sua síntese e a sua atividade antiviral. O nosso grupo ele é composto por mim, pela Bruna, pela Letícia, pela Mariana e pela Thaís. Então, no momento que nós fomos ler o artigo, entender um pouco sobre ele, sobre a síntese e a atividade mesmo antiviral dele, nós concluímos, né, que o objetivo geral do artigo foi mostrar a síntese da molécula de cima, que é a pimeldap-Y, e a PME5-AZAC, que é a molécula de baixo, e, além disso, outros profármacos, como ésteres carboniloximetílicos, ésteres alcoxalquílicos, fosforomidatos de aminoácidos e prodrogas baseadas em tirosina, dessa molécula de cima, né, a PMO-DAPY, e a molécula de baixo, né, a molécula de baixo, a PME5-AZAC. Então, além disso, como foi dito já no título do artigo, né, ele tem ação antiviral. Então, ele tem ação contra herpes simplex vírus, citomegalovírus humano e o vírus varicela zoster. Então, para a formação desses profármacos, foram utilizadas modificações moleculares de latenciação, com a formação de um profármaco dirigido e com a utilização, então, de um transportador. Além disso, as moléculas que foram obtidas, né, a que eu acabei de dizer, elas apresentaram maior seletividade em alguns casos, em outros elas foram mais potentes ou ativos. As mais potentes foram os ésteres carboximetílicos, carboniloximetílicos, ésteres alcoxalquílicos, os fosforomidatos de aminoácidos e as prodrogas baseadas em tirosina de PMO-DAPY e ou PME5-AZAC. Já os mais potentes e seletivos foram os ésteres monooctadecil deciloxietílicos de PME5-AZAC e os mais seletivos foram os profármacos monooctadecil oxietil. Já os mais ativos foram os profármacos bis-POC e bis-aminoácido fosforomidato de PME-DAPY. Já para resolução, né, e entender a eficácia desses profármacos que foram sintetizados, os pesquisadores fizeram ensaio in vitro para verificar se o objetivo, então, foi atingido, o objetivo antiviral, né? O ensaio in vitro ele é realizado normalmente fora de um organismo vivo e envolve normalmente células, tecidos ou órgãos isolados. Nesse caso do artigo, foi envolvido células de pulmão embrionário humano, célula do macaco verde africano, células epiteliais humanas e células renais com formação de placas, culturas e células, formando então essas placas, culturas e células. Daí a primeira imagem, que é essa da síntese de ésteres a partir de POM e POC e PMO-DAPY. O objetivo do autor era realizar a alquilação do PMO-DAPY, que é essa molécula de número 1. E para isso ele queria utilizar fazer uma catalisação com uma base. Só que essa molécula tem baixa solubilidade e para conseguir fazer essa reação foi necessário inserir POM e POC, formando assim a molécula bis-POM, que é a de número 2, e a monopom, que é a de número 3, que vai ser formada em maior quantidade. Para a formação da molécula 4, precisou transformar o PMO-DAPY no seu sal tetrabutilamônio, seguido de aquecimento com cloreto de POC em dioxeno, e aí formou a 4, que é a bis-POC. Para formar a 5, foi preciso alquilar o PMO-DAPY com etil-1-alaninato em piridina e ter um tratamento com solução de aldritiol. E daí formou esse 5, que é o bis-aminoácido. Próximo. Para a formação da molécula 7, foi preciso introduzir na PME5-AZAC o grupo POM e POC, formando assim em maior quantidade os monoésteres 8 e 10, e em menor quantidade os diésteres 7 e 9. Aí
imagem da direita, que é a de síntese de prodroga de fosforomidato de PME5-AZAC, foi adicionado a molécula 11, que é o diéster dietílico de L-fenilanina. Foi adicionado a ela, então, 2,2-ditiodipiridina mais trifenilfosfina, formando, assim, sem experimentos laboriosos, o bisamidato em maior quantidade, que é a molécula 12, o monoamidato, que é a molécula 13, e o monometil-éster, que é a molécula 14. Para ter essa reação, precisou transformar o PME5-AZAC no seu sal, tetrabutilamônio, e depois tratar ele com o brometo de hexadeciloxipropila, formando o diéster, que é o número 15, e o monoéster, número 17. E como um subproduto alquilado, formou-se também a molécula 16. Já nessa última reação, primeiramente o grupo isopropil, presente na molécula 18, foi removido e posteriormente hidrolisado. Então, com a ação dessas moléculas descritas como 1, 2 e 3, e principalmente o precursor de amida tirosina, que é a molécula 20, ela formará uma estrutura de éster que é presente, descrita, né, na molécula 21. Porém, com a substituição do cloreto presente na molécula pelo sal de sódio de 5-azacitosina, vai se formar um composto bistirosina simétrico. Ele pode ter, então, nesse radical presente, nesse diéster, né, ele pode ter nesse radical tanto um BOC, e se for, ele será a molécula 22, ou um hidrogênio, sendo formado, então, a molécula 23, que é formado normalmente em maior porcentagem. E daí, como a conclusão do nosso trabalho, a gente entende que as alterações que podem ser realizadas são alguns testes em vivo, além dos testes in vitro, né? A alteração da molécula bisaminoácido fosforomidato de PM-ODAP, para que ela se torne também seletiva para o citomegalovírus humano, já que ela é seletiva para o vírus da herpes e para o da varicela. E um outro problema que a gente alteraria é que nenhuma dessas moléculas ela tem ação contra o vírus de RNA. E aí a nossa solução seria sintetizar um novo profármaco utilizando o brincidofovir, que foi citado no artigo também, por ter ação contra o RNA. Inclusive em testes de ebola ele foi efetivo, então a gente tentaria fazer uma síntese entre eles para aumentar o espectro de ação dessas moléculas. Além disso, pode falar. Além disso, os testes também, além dos testes feitos para citomegalovírus, vírus da herpes e o da varicela, foram feitos testes com outros vírus, como o do ebola, como o do H1N1 e algumas outras doenças causadas por vírus. Sim, e essas alterações também das moléculas, eu vou voltar para mostrar, tanto dessa síntese de prodrogas à base de tirosina, quanto essa síntese de ésteres alcoxyalquil, elas são formadas, principalmente essa de alcoxyalquil, porque por conta dessa molécula 2 que é adicionada no PME5-AZAC, ela promove maior biodisponibilidade oral e tem melhor absorção no intestino. Então, esse é um ponto favorável para o profármaco em si. Já nessa outra molécula, que foi a que eu falei, no momento que é adicionada a tirosina, foi descoberto que a tirosina ela vai promover maior estabilidade do fármaco no plasma e, consequentemente, ele provavelmente vai ter maior absorção ou algo assim. E foi esse nosso trabalho.